decisão do Sinédrio vem chamando a atenção de muitos judeus em Israel e a expectativa para o retorno do Messias e uma paz duradoura para 2027. Vamos começar por aqui. Olha só, uma decisão do Sinédrio reformado em Israel toma a decisão histórica após 2000 anos. Toque do shofar no primeiro Shabat do ano novo em Rosh Hashanah em Israel. Mas primeiro é importante explicar uma coisa para vocês. Para quem não sabe, é proibido tocar um instrumento no Shabat, seja um shofar, seja um violão, qualquer instrumento. É proibido tocar o instrumento em Shabat em Israel. Mas essa decisão do Sinédrio, principalmente por ser uma data é muito importante para os judeus, que é o Rosh Hashanah, é um novo ano judaico, 5.787. Já tem muitos judeus se preparando no Kotel, no Muro das Lamentações. Centenas e milhares de judeus estão passando todos os dias para fazer selihot, orações para arrependimento de pecado. Só que é o seguinte, pessoal, é proibido tocar o shofar, um instrumento em Shabat em Israel. Só que essa decisão do Sinédrio de tocar o shofar no Shabat em Israel vem trazendo aí um alerta profético para os últimos dias. Vamos lá. O shofar soará no Shabat quando o Rosh Hashanah ocorrer esse ano, daqui uns dias. Um Beit Din, que quer dizer um tribunal rabínico, que é formado por alguns membros do Sinédrio, de 3 membros do Sinédrio, liderado pelo rabino Israel Ariel, em nome do nascente Sinédrio, anunciou esta semana a renovação de uma decisão que permite tocar o toque do shofar no Shabat, em Rosh Hashanah, que cai no 7º dia da semana, ou seja, o ano novo judaico vai cair em um sábado em Israel. E essa decisão do Sinédrio vem chamando a atenção nos bastidores de Israel. Peço para você deixar a sua opinião aqui nos bate-papos sobre isso aqui, viu? Olha aqui, o rabino Ariel fundou o Instituto do Templo em Jerusalém e há anos participa dos esforços para reviver uma Assembleia Rabínica moderna, inspirada no histórico Sinédrio. O órgão declarou que se reunirá no próximo Rosh Hashanah, ou seja, próximo ano judaico, no Instituto do Templo, onde tudo acontece, decisões acontecem sobre novilha vermelha, preparação para o terceiro templo, utensílios do terceiro templo. Eles estão preparando tudo para o terceiro templo. Então, eles estão em uma conversa, em uma reunião, para tocar o shofar em Israel, agora no Shabat, no Rosh Hashanah, em um ano novo judaico. Então o rabino Ariel, que fundou o Instituto do Templo em Jerusalém, e há anos participa dos esforços para reviver uma Assembleia Rabínica moderna inspirada pelo Sinédrio, né, no histórico Sinédrio, o órgão declarou que reunirá no próximo Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, no Instituto do Templo, na cidade velha de Jerusalém, para realizar a prática de uma decisão que, segundo seus membros, se baseia diretamente na Mishnah e também no Tratado de Maimônides. O momento escolhido confere relevância imediata à decisão de Rosh Hashanah de 2026, que coincide com o calendário judaico da virada para 5.787. Começa ao pôr do sol da sexta-feira, que será em um Shabat, 11 de setembro. Agora eu quero que você preste bem atenção, por que 11 de setembro e por que em um Shabat? Olha aqui. O momento escolhido confere relevância imediata à decisão. Rosh Hashanah de 2026, ou seja, 5.786, que coincide com a virada do ano para o novo ano judaico, começa ao pôr do sol da sexta-feira, dia 11 de setembro, e termina ao anoitecer do dia 13 de setembro, marcado
marcando, melhor dizendo, o início do ano judaico de 5.787. Como o primeiro dia do feriado cai no Shabat, a questão abordada pelo tribunal rabínico não é teórica. Trata-se da circunstância exata para a qual a decisão foi preparada. Estou olhando para vocês aqui a matéria, pois depois da leitura da matéria eu vou fazer uma análise e fazer uma leitura de ótica para vocês entenderem o porquê que o Sinédrio Reformado estão decidindo tocar o shofar em um Shabat. Durante quase 2000 anos, em todas as sinagogas do mundo, o shofar silenciou sempre que Rosh Hashanah coincidiu com o Shabat, ou seja, durante quase 2000 anos, a matéria está dizendo que todas as sinagogas do mundo, o toque do shofar se silenciou sempre que caía no ano novo em um Shabat. O contexto halárrico, que é a lei judaica, começa na própria Mishnah, no Tratado de Rosh Hashanah 4.1, que registra que quando o templo estava de pé, o shofar era tocado no Shabat por toda a cidade de Jerusalém. E até mesmo fora dela, onde quer que um Beit Din, tribunal rabínico, estivesse reunido. Ou seja, o contexto halárrico histórico judaico, em um tratado da Mishnah, em Rosh Hashanah, registra que quando o templo, o segundo Beit HaMikdash e o primeiro Beit HaMikdash estava reerguido, o shofar era tocado no Shabat em Israel e por toda a cidade de Jerusalém, e até mesmo fora dela, para quê? Convocando o povo para Teshuvá, convocando o povo para o arrependimento. Após a destruição do templo, Ramban Yohanan ben Zakkai instituiu que o shofar continuasse a ser tocado, mas apenas no local onde um Beit Din, ou seja, uma reunião rabínica, né, estivesse reunido. Maimônides codifica essa decisão em Mishneh Torah Hilchot Shofar 2.6, explicando que a preocupação subjacente era um decreto rabínico contra o transporte do shofar por um espaço público para alcançar alguém qualificado para tocá-lo. Um decreto que os sábios dispensaram apenas na presença de um tribunal em funcionamento, cuja autoridade poderia evitar erros. Uma vez que o próprio Sinédrio deixou de funcionar, nenhum lugar manteve essa isenção e a prática terminou em um dos lugares então. Desde então, todos os anos, quando Rosh Hashanah cai no Shabat, as congregações recitam as orações Tefilot de Rosh Hashanah, incluindo os veículos que fazem referência aos toques de shofar, mas o próprio shofar permanece em silêncio. Olha aqui, o Beit Din do Rabino Ariel afirma que sua própria convocação constitui exatamente o tipo de Beit Din que a Mishnah e o Ramban tinha em mente, e que sua decisão revive a halahá original em vez de se afastar dela. A alegação se baseia na posição mais ampla do Sinédrio reconstruído, que ele funciona como um tribunal rabínico legítimo com a autoridade descrita na Mishnah. Essa posição não é aceita pelo rabinato ortodoxo tradicional atual, que não reconhece o órgão moderno como detentor da autoridade do Sinédrio clássico, ou seja, o judaísmo atual, tradicional ortodoxo, não reconhece o Beit Din, não reconhece o Sinédrio reformado atual de Israel. A decisão anunciada esta semana deve ser estendida nesse contexto. Uma posição minoritária emitida por um órgão que se considera autorizado a emiti-la, liderando por um rabino que passou décadas trabalhando para a restauração das instituições que estão em decisões, pressupõe. A escolha do shofar carrega um significado que vai muito além da questão técnica da lei do Shabat.
Aqui que o rabino e a matéria vai explicar por que o toque do shofar, por que o Sinédrio Reformado decidiu tocar o shofar, o shofarim, em um Shabat. Ele se baseou em uma profecia, em uma nevoá, em uma profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 14. A profecia fala sobre a vitória e escreve sobre a conexão do shofar com a vitória divina na batalha e tem a ver com paz e acordos de paz. Zacarias capítulo 9, versículo 14 diz assim: Então o Senhor aparecerá sobre eles, e a sua flecha sairá como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar o shofar e marcará nas tempestades do sul. Quando o profeta está falando sobre toque de shofar, relâmpago, o Senhor Deus fará soar o shofar e marchará nas tempestades do sul. Sul aqui traz alusão a algo bom para os judeus. O versículo associa o toque do shofar à própria intervenção de Deus no campo de batalha. A mesma associação invocada pelo Beit Din em seu anúncio. Olha só isso, queridos, é muito interessante. Peço para você colar o seu dedo no like e também para você interagir aqui no bate-papo e deixar a sua opinião, que é muito importante mesmo. Olha só, seus membros falaram da presença em que o ano vindouro difícil em seu início não terminaria com o som do teruá da guerra, mas com o teruá anunciado pelo próprio shofar, invocando pela shalom, pela paz para o povo judeu e a terra de Israel. Por que o Sanhedrin quer tocar o shofar, mesmo não havendo terceiro templo, porque só pode tocar o shofar de acordo com a lei judaica, com a presença do Beit HaMikdash, com a presença do templo. Não temos o templo atual, o que temos hoje é o monte do templo. Então, para se tocar o shofar, teria que ter o quê? O terceiro templo. Então, por que essa decisão foi tomada? Porque os judeus, eles querem o terceiro templo. Não só o terceiro templo, eles querem o Mashiach. Eles querem a presença do Mashiach, o retorno do Mashiach. E não só isso, eles estão invocando para a paz o povo judeu e a terra de Israel. Analisando aqui esse tópico dessa matéria, aqui entra o perigo. Por quê? Se não tem terceiro templo, como que eles vão tocar o shofar, baseando-se na profecia de Zacarias 9,14, sobre o toque do shofarinho, o toque do shofar, invocando a paz em Jerusalém, em Israel. Aí é que entra as palavras de Shaul, Shahalia, o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, que ele fala, quando diz a paz sobrevirá o quê? Destruição. O que acontece? O Israel, cara, olha, Israel, eles querem muito a redenção, a Geulah, eles querem muito a presença do Mashiach, o retorno do Mashiach, do Messias, mas é claro, nós acreditamos no Messias, Jesus, o Yeshua, o Messias judeu, Jesus, que morreu por nós e ressuscitou, trazendo Geulah e Yeshua, salvação a todos os homens. E óbvio que grande parte dos judeus não acreditam em Jesus, não tem Jesus como Mashiach ben Yosef e nem como Mashiach ben Davi. Então aqui é que fica meio que embaralhado, né? Porque todo ano judaico, todo Yom Kippur, os judeus eles pedem, clamam pelo Mashiach. Então nós sabemos pelas profecias que, de fato, Mashiach, Jesus, ele vai se revelar para o povo judeu, mas o povo judeu vai reconhecer Jesus. Então, tudo que está acontecendo no mundo geopolítico, no tabuleiro profético, envolvendo de paz de Abraão, né? Inclusive o Jared Kushner se reuniu com o Benjamin Netanyahu, se reuniu com líderes do Hamas na Palestina, falando sobre a paz, enfim, etc. Nós sabemos, gente, que tudo isso é uma cortina de fumaça,
porque sabemos que isso só vai acontecer quando Israel voltar para o Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi. Aí, pessoal, não vai ter como. Mas os judeus, eles querem muito, principalmente pós o dia 7 de outubro, que aconteceu em Israel. Isso eu vou ler para vocês já já. Bom, seus membros falaram da esperança de que o ano vindouro será difícil em seu início e não terminaria com o som do teruá de guerra. Ou seja, os judeus querem iniciar o próximo ano novo. Olha só a matéria. Eles querem iniciar o próximo ano novo agora, daqui uns dias, 5.787, que coincide com 2027. Eles querem começar um novo ano, não com toque de teruá, com toque de shofar de guerra. Eles querem começar o ano novo judaico tocando o toque de teruá anunciado pelo shofar, invocando a paz, invocando a shalom para o povo de Israel. Ou seja, eles querem paz. Em 2027, 5.787, os judeus querem paz. Querem paz. Inclusive, há uma profecia, um tratado do Rabino Gaon de Vilna, um rabino que parece que é do século XVIII, ele escreveu um tratado, vou gravar uma live sobre isso. Ele escreveu um tratado em Sefer Kohelet, que é o livro de Eclesiastes, que diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de guerra e há tempo de paz. O grande rabino Gaon de Vilna, ele entende que há tempo de guerra e há tempo de paz. Ele fez um cálculo em Eclesiastes capítulo 3, calculando em uma gemátria judaica aproximadamente de 200 e poucos anos, e 40 anos, que quando chega o último versículo, há tempo de guerra e há tempo de paz. Olha o que o Gaon de Vilna disse, que quando esse versículo chega ao final dizendo que há tempo de guerra e há tempo de shalom, esse versículo coincide com 2026. 2027. Olha isso. A paz daria-se início em 2026 e 2027. Gaon de Vilna. Eu vou gravar um material, uma matéria sobre isso para vocês. Porque não dá para falar sobre isso aqui agora, porque eu levaria tempo para ler o comentário de Gaon de Vilna, falando sobre Eclesiastes 3, quando ele fala que há tempo de guerra e há tempo de paz, e ele diz que isso coincide com o ano de 2026 e 2027. Ou seja, que 2026 e 2027 terminaria as guerras. Entraríamos em um período de paz, rumo à redenção e o reinado Malhut de Mashiach, do Messias. Agora é que vem a questão, mas será que essa paz é a verdadeira paz? Ou será que é uma sheker shalom, uma falsa paz, como disse o apóstolo Paulo? Então aqui que temos que ter cautela, principalmente para quem estuda a profecia. E sabemos que os conflitos no Oriente Médio estão sendo travados entre os Estados Unidos e agora o Irã. Inclusive, os Estados Unidos tomou o Estreito de Hormuz, assumiu ali o Estreito de Hormuz, e a China vai entrar também nessa jogada, a Turquia. Cara, tá um jogo assim. Então, 2027 promete. 5.787 promete. 2027 promete. Por quê? Entre 2027 e 2028, entraremos no ano de Shemitah, que é o último jubileu. É o último jubileu. Entraremos quase ali, fechando o ciclo de 6.000. Então, quando o ciclo de 6 se fecha, Mashiach retorna. Só que é o seguinte, o Sheker Mashiach Armilus, o falso Messias de Roma, ele pode se manifestar, que já está em nosso meio, para querer enganar o povo judeu e para querer enganar a humanidade. Com Rosh Hashanah caindo no Shabat em setembro, próximo mês agora, essa esperança agora tem uma data definida. A matéria está dizendo aqui. Nessa perspectiva
com o que os sábios, Rahamim, outrora silenciaram por cautela, torna-se na interpretação dessa decisão um instrumento que o Beit Din espera que acelere o fim da guerra, o que eu falei aqui sobre Gaon de Vilna, ao invés de anunciar o seu início. Ou seja, o que o Sinédrio Reformado está esperando aqui? Que o toque do shofar no Shabat, o toque do shofar que vai cair em um Shabat em Rosh Hashanah, tem que anunciar o fim da guerra e não o início dela. Então isso aqui está de acordo com o que Gaon de Vilna escreveu sobre um tratado em Sefer Kohelet, Eclesiastes, capítulo de número 3, sobre há tempo de guerra e há tempo de paz. Será que a guerra vai acabar em 2027? Porque assim, agora o conflito é entre Estados Unidos, Irã e Israel. Será que estamos próximos a presenciar o fim de uma guerra em uma era de paz? Deixa seu comentário aqui abaixo. Qual é a sua opinião? Nessa perspectiva, o som que os sábios outrora silenciaram por cautela torna-se na interpretação dessa decisão. Um instrumento que o Beit Din espera que acelere no fim da guerra em vez de anunciar o seu início. Ou seja, o Beit Din e o Sinédrio, muitos judeus acreditam que o próximo ano não será o início de uma guerra, mas o fim dela.